O governo está querendo dizer que esse novo relatório não arrocha o salário dos servidores, mas arrocha. Não vejo, nesse momento, nenhum outro caminho senão esse nefasto projeto. É uma solução amarga? É. É uma solução que talvez não agrade a todos? É. Mas é a solução possível para esse momento. É necessário, sim, o equilíbrio fiscal, mas tudo tem um limite. Bater naqueles que são solução e não problema. O governo, ele tem que ser parceiro dos estados. Ele não pode ser carrasco nem agiota. Os números estão aí. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. É preciso ter uma luz no fim do túnel. Deputados tentaram, já na segunda-feira, votar o projeto que cria regime de recuperação fiscal para ajudar os estados endividados. As divergências continuaram sendo as contrapartidas exigidas dos estados pelo governo federal. A renegociação de dívidas, o auxílio a estados por parte da União, que concentra mais de 60% da arrecadação geral do país, e tem uma posição muito mais forte em relação aos demais entes federados, é necessário e é urgente, particularmente no caso do Rio de Janeiro. Agora, esse programa chamado de recuperação fiscal é extremamente draconiano, está orientado pela ideia do Estado mínimo, do privatismo máximo. A lista de empresas obrigatoriamente privatizáveis é imensa e o Rio de Janeiro vive uma situação de caos total em todas as instâncias de poder. Esse projeto, portanto, é nefasto e não deve ser votado agora. Não caberia de forma alguma a União mandar recursos para os estados que estão em situação de falência sem que houvessem exigências. Com que argumento a bancada de Pernambuco, a bancada da Bahia, as bancadas do Norte e do Nordeste poderiam aprovar um projeto sem contrapartida para mandar dinheiro para o Rio de Janeiro? Muito me impressiona parlamentares de oposição da região Nordeste do país fazendo discurso querendo que dinheiro seja enviado para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul sem contrapartida. Estamos tentando retirar de pauta o texto do deputado Pedro Paulo, do PLP 343, porque ele condiciona a renegociação das dívidas ao arroxo salarial dos servidores, à privatização de empresas do setor financeiro, do setor de saneamento, do setor energético e de outras, mesmo que elas estejam saudáveis economicamente, rentáveis e com baixos preços. E, portanto, proíbe também investimentos através de novos empréstimos. Existe um substitutivo global que autoriza novos investimentos, que roda o ICMS e que não obriga ao arroxo salarial dos servidores. Por isso, nós temos que retirar de pauta e renegociar a dívida sem arroxo salarial dos servidores contra esse PLP. É uma solução amarga? É. É uma solução que talvez não agrade a todos? É. Mas é a solução possível para esse momento. O que não pode é deixar uma população inteira pagando o preço da irresponsabilidade alheia e não oferecer o caminho. Nós precisamos compreender que nós somos a federação e, portanto, é necessário dar alternativas para os estados federados encontrar uma solução para essa crise e que se tenha alternativa para o futuro, inclusive, para aqueles estados que estão em ordem e dias, eles, se eventualmente tiver dificuldade no futuro, possam ter um instrumento legal para ajudá-los a sair do sufoco. O que nós precisamos mesmo é superar essa cultura da irresponsabilidade fiscal e cuidar das pessoas, mantendo as contas dos órgãos do Estado, para que a gente possa garantir as políticas públicas. Se nós estamos falando em recolher mais 8%, tínhamos que falar da patronal. Portanto, o governo, senhor presidente, engana a todos ao dizer que é uma contribuição previdenciária. Está usando a Previdência para fazer um confisco unilateral dos servidores. Se fosse para restabelecer o equilíbrio atuarial da Previdência, teríamos que falar também da contribuição patronal. Isso não está sendo colocado. É por isso, senhor presidente, que nós fazemos esse apelo ao governador Pezão, que está aqui no plenário, ao governador Ivo Sartori, para que
realmente possamos repensar essa estratégia de equilíbrio fiscal sem fazer esse confisco dos servidores. É uma questão de injustiça o que se faz com os servidores desses estados e de outros que poderão pleitear a recuperação fiscal. A Casa já se pronunciou sobre o tema, então já houve um veto, nós podemos derrubar o veto e fazer valer o projeto votado em dezembro. Segundo, o substitutivo, a emenda substitutiva que está à mesa, ela não tem essas contrapartidas, ela tem outras, mas respeitando a autonomia de negociação do Estado com o governo federal. Por isso não é possível votar o projeto como ele está, por isso nós pedimos a retirada de pauta para permitir que venha a sessão de vetos e que a gente possa derrubar o veto e fazer valer a posição de dezembro. O governo abre mão por 3 anos dessa prestação. Para abrir mão dessa prestação, ele tem que botar regras. Como é que ele vai abrir mão por 3 anos do pagamento dessa dívida agravada nos últimos 3 anos, sem impor condições? Isso é uma dívida que a gente tem no armazém, ou tem numa loja, ou tem num banco. Tem que botar condições. E do pessoal, sim. Todos vão ter que contribuir nesses estados. O povo também, os funcionários também. Até para poder receber em dia. E eu fico surpreso que a oposição faz esse discurso. Um discurso louco, tá? Diabólico, indigno, desrespeitoso à população desses estados. Eu tenho confiança que os deputados de todos os estados, outros estados vão votar. Sem acordo e quórum baixo, a votação foi transferida para o dia seguinte. A obstrução oposicionista continuou. Houve aliados que questionaram pontos do texto. A minha angústia é, não vejo nesse momento nenhum outro caminho senão esse nefasto projeto. O projeto é esdrúxulo, mas por outro lado não consigo entender como pagar o funcionalismo do Rio imediatamente, se não através desse projeto. Então, senhor presidente, a tendência do meu voto, e eu já declaro a Vossa Excelência, é votar a favor da matéria principal, mas votar a favor de todos os destaques, especialmente o destaque do PT e do PSOL, que diminuem as maldades. Durante debates, houve negociações dentro da base aliada para aumentar o apoio à proposta, e o relator apresentou novas mudanças. Depois de algumas rodadas de negociação com estados, com partidos parlamentares, com o governo, nós decidimos fazer uma reformulação do parecer que eu queria apresentar à Câmara. São pequenas alterações, mas que no dia a dia podem dificultar a operação desses estados que entram no regime de recuperação fiscal. As alterações não sensibilizaram a oposição. A despeito do malabarismo retórico do relator, o que explica, então, se são mudanças cosméticas, esse novo relatório? O que explica é que o governo está tentando enganar as deputadas e os deputados, está tentando enganar o povo brasileiro. Está querendo dizer que esse novo relatório não arrocha o salário dos servidores, mas arrocha. Está querendo dizer que esse relatório não impõe privatizações inoportunas que não convêm aos estados, mas impõe. Está dizendo que esse relatório não sucateia o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário, mas sucateia. Está querendo dizer que os deputados e as deputadas da base do governo, diferentemente do que fizeram nos outros dias, devem vir aqui votar nesse relatório, mas não devem, porque vão botar sua digital em um projeto ruim para o povo do Rio de Janeiro, de Minas e do Rio Grande do Sul. A base aliada fez apelo para que houvesse votação. Vamos tratar de maneira republicana essa matéria, vamos votar não requerimento, haverá opções de destaques, os destaques o plenário absolutamente será livre para votar dessa ou daquela maneira, mas vamos prosseguir. Essa é uma matéria relevante para o Brasil. Infelizmente dura, mas relevante para o Brasil, e não cabe mais demagogia, não cabe mais esconder nada. Vivemos o tempo da hipertransparência. Os números estão aí. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. É preciso ter uma luz no fim do túnel. Não dá coro, porque o deputado que tiver dignidade, tiver respeito pelo seu voto, tiver respeito pelos seus eleitores,
tiver respeito pelos servidores do seu estado, não vai vir aqui, exatamente porque não adianta, vem governador aqui, vem a pressão, vai dizer que vai liberar mais emendas, vai fazer o diabo que for. Nós não vamos penalizar aqueles que já estão penalizados. Tenham isso na cabeça. Aqueles que dilapidaram o Estado têm que ser responsabilizados. Nesse momento é necessário, sim, o equilíbrio fiscal. Mas tudo tem um limite. Bater naqueles que são solução e não problema. Em muitos momentos, a União praticou com os estados da federação verdadeira ação de agiota, porque emprestava o dinheiro a muito menor valor para investimentos no estrangeiro e os estados eram sufocados por uma taxa de agiota. Portanto, senhor presidente, não é razoável que os estados não tenham o direito de discutir na justiça um direito que a Constituição lhes assegura e lhes obriga, presidente. Por esta razão, o Democratas quer chamar a atenção. Existem dois destaques importantes, um apresentado pela deputada Laura Carneiro, o outro apresentado por mim, que salvaguarda aquilo que é líquido e certo e aquilo que é constitucional. Não é possível que as ações que tramitam hoje, no interesse das sociedades que são brasileiros e brasileiras, das mais diversas regiões, não possam ter continuidade. O governo, ele tem que ser parceiro dos estados, ele não pode ser carrasco nem agiota. A falta de acordo persistia e com presença pequena de parlamentares, o que poderia inviabilizar a aprovação do projeto, que precisava de pelo menos 257 votos favoráveis. A votação foi adiada para a semana que vem. A máxima que temos ouvido, assistido nas campanhas de redes sociais, nas redes sociais, esse enfrentamento à violência contra a mulher, é uma campanha que ecoa de um sentimento comum de todas nós mulheres, de todos aqueles homens também, que entendem a necessidade de dar um basta nessa prática absurda e intolerante do homem contra a mulher. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Da regularização fundiária é uma forma que o agronegócio, que as imobiliárias estão percebendo para regularizar as terras que muitos grilharam nesse país afora. A residência do ex-prefeito Maninho, do município de Santa Quitéria, da ex-vereadora Ivanice, foi gravada de bala no município de Santa Quitéria, no Maranhão, e eu gostaria de fazer esse apelo público ao secretário de Segurança do nosso estado, para que não deixe essa violência passar em branco.